Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao workshop de bandagem funcional Kinesiotaping. Meu nome é Ramiro Inchauspe e eu estarei aqui junto com vocês, com o grupo PhysioWork, para trazer mais esse workshop incrível, trazer muita prática para vocês conseguirem sair daqui já pensando em como aplicar, onde eu posso utilizar as bandagens. E o intuito desse workshop é exatamente isso, é trazer conhecimento, trazer aplicações práticas para o dia a dia de vocês, tanto com pessoas comuns, atletas profissionais, atletas amadores, e mostrar tudo que as bandagens têm a oferecer para vocês. Falando então das bandagens funcionais. Gente, as bandagens funcionais elas surgiram há cerca de 60 anos atrás, proveniente da China e do Japão, onde primeiramente foram aplicadas bandagens rígidas. Sim, as bandagens funcionais elas surgiram a partir das bandagens rígidas. Então, principalmente com McConnell, que aplicou algumas bandagens rígidas sobre desvios patelares. Mas para frente, ao longo dos anos, então essa técnica da bandagem rígida foi se difundindo ao redor do mundo, principalmente nos esportes e nas lesões ortopédicas. Já em 1990, onde teve um boom muito grande das bandagens, com o Kenzo, quem desenvolveu estas bandagens aqui, então as bandagens elásticas. Quando a gente fala de bandagem funcional, a gente não está falando da bandagem elástica, a gente está falando das duas bandagens. Isso são bandagens funcionais. Também temos o Coban e mais algumas, a Dynamic Tape e mais algumas outras bandagens que são consideradas bandagens funcionais, mas as principais são as bandagens elásticas e as bandagens rígidas. Essas bandagens, elas foram se modificando ao longo do tempo, foram aumentando a tecnologia em cima dessas bandagens, e hoje a gente tem aí bandagens que quase não causam alergia, quase, porque esporadicamente a gente pode ter alguém com alergia aí, né? Cada vez com uma qualidade melhor, com uma durabilidade maior e com uma resistência à água melhor. Para que a gente não perca muito o foco que é prático, eu vou tentar fazer uma rápida explicação que vocês com certeza já baixaram o nosso e-book, que está lá no grupo de WhatsApp. Quem não entrou, corre lá na plataforma, entra no grupo de WhatsApp, onde você tem toda a história das bandagens, todas as histórias dos métodos e como que a gente hoje trabalha num método onde a gente consegue pegar o melhor de cada um e trazer aqui para vocês aquilo que mais dá resultado na prática. Falando um pouco então dos materiais que a gente vai utilizar. Bandagem elástica. Dúvidas frequentes. A cor não interfere em nada. A cor é puramente design, puramente estético. Então, vai usar o azul, o vermelho, o roxo, o preto, o bege, não importa. A cor da bandagem não interfere em nada. O que interfere? A marca. A marca da bandagem interfere. A única bandagem que eu recomendo para vocês, ela se chama Kinesiotex Gold. É a melhor de todas. Tem outras muito boas? Tem. KT Tape, tem a outra que é muito boa, que é a KS Tape, porém elas são difíceis de encontrar aqui no Brasil, mas são maravilhosas. Mas não quer ter erro, pega uma dessas que eu indiquei, que vai dar tudo certo. Vamos lá então. O que é a bandagem elástica? Então a bandagem elástica, ela é feita de um material não alérgico, ela é semelhante a um tecido e ela pode deformar ou ela pode aumentar até 120% da capacidade dela. O que eu sempre sugiro? Todo rolo novo de bandagem que vocês vão comprar, se vocês não estão acostumados com a marca, comprei uma marca diferente. Primeiro, testar a cola dela, ver se é uma cola boa, que vai aderir na pele da pessoa. Segundo, testar a deformidade dessa bandagem, ó. O quanto ela consegue se deformar. Normalmente ela deforma 100% do tamanho dela, 120 algumas, e o quanto que ela volta, ó. Então testar isso, testar a cola, conhecer a bandagem. E nós também temos tesouras especiais. Por que especiais? Por exemplo, essa tesoura, ela é uma tesoura que ela é anatômica para a mão e que ela tem dentes nessa parte, em uma das partes, e não tem na outra. Isso acaba facilitando na hora de cortar, e principalmente se você começar a usar essas tesouras normais, ela vai encher de cola e vai cada vez
ser pior. Então você não consegue usar 6 meses uma tesoura convencional com a bandagem, porque enche de cola e fica horrível. Falando um pouco então das bandagens rígidas, elas literalmente são rígidas, não deformam nada. Aqui a gente tem uma bandagem rígida, mas você também pode muito bem utilizar o esparadrapo Cremer. É um esparadrapo de rolo grande, assim, muito mais barato que a bandagem e às vezes até muito melhor. Ó, ela não deforma nada, a cola é muito boa, assim como todo esparadrapo, tem que ser esparadrapo, não pode ser micropóreo, e a gente consegue utilizar em diferentes aplicações. Aqui a gente vai mostrar a botinha de tornozelo, a famosa botinha de tornozelo, mas a gente consegue utilizar escápula, joelho, punho, cotovelo, enfim, dedos como estabilizadora. É muito utilizado. Continuando então na parte do punho e do antebraço, onde nós vamos ter diversas lesões ou lesões do cotidiano, como lesões por esforço repetitivo, as famosas LER, como síndrome do túnel do carpo, epicondilites, cotovelo de tenista, cotovelo de golfista, fora muitas outras lesões ou tensões musculares que nós vamos ter nessa parte do antebraço, principalmente quem utiliza muito a preensão palmar ou você que trabalha com atletas de treinamento funcional, de powerlifting, de LPO, de crossfit, o próprio beach tênis, que acaba sobrecarregando muito essa musculatura do antebraço e muitas vezes vai refletir lá no punho. Ou também quando a gente tem uma utilização muito grande dos movimentos de rotação interna ou rotação externa, que a gente pode ter aqui as lesões de epicondilite medial e lateral do cotovelo. Então, e só para complementar, a gente também pode ter aqui também essa ação do bíceps e do tríceps, mas essa vai ficar então para daqui a pouco quando a gente for falar do ombro. Vamos lá então. Quando a gente tem aqui, ó, o punho, a gente pode trabalhar de algumas maneiras, tá? Primeiro a gente vai pensar então na questão ortopédica, porque sempre me perguntam, eu tenho um paciente neurológico. Paciente neurológico, a gente vai utilizar a bandagem então com um intuito maior de ação no sentido de dar um feedback. Por exemplo, quando o paciente sofre um AVC, ele fica com um padrão flexor, nós vamos colocar uma bandagem para forçar o padrão extensor, por exemplo, e assim conseguir associar outra técnica. Então eu vou pegar aqui meu paciente que está com uma síndrome do túnel do carpo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui as minhas bandagens e vou pensar que eu preciso relaxar essa musculatura e tensionar essa parte aqui do túnel do carpo para estabilizar o punho. O que eu vou fazer? Eu vou sempre tentar usar aqui duas cores para ficar fácil o entendimento de vocês. Eu vou pegar essa primeira parte, vou medir, cortei, vou pegar essa segunda parte, onde eu vou colocar como se fosse um bracelete, cortei, e vou então primeiro colocar aqui, ó, como eu sempre falo para vocês, cortar as pontinhas para que a gente tenha uma durabilidade maior da bandagem. Tirei aqui a minha primeira âncora, pedi para ele realizar uma extensão do punho, vou colocar bem em cima aqui do punho, ó. Coloquei aqui, muitas vezes vocês podem passar um pouquinho aqui na mão, eu não recomendo porque o próprio movimento do dia a dia vai fazer com que a bandagem descole. Tirei aqui, trabalhei com uma tensão de até 20%, colei a minha bandagem e coloquei a outra âncora. Vocês podem ver que o Pablo aqui tem um pouquinho de pelo, que não atrapalha em nada. Às vezes vocês vão ter que fazer a tricotomia, passar uma maquininha, passar uma gilete. E depois então eu vou pegar a minha outra parte da bandagem, essa parte que eu deixei em azul aqui para mostrar para vocês, onde eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou fazer um corte no meio e aí eu vou destacar e ao final eu vou colocar as minhas âncoras, ó. Eu vou destacar bem aqui, ó, e vou destacar bem assim. Pode fazer de outra maneira? Pode. Essa é a maneira que eu encontrei que é mais fácil de eu conseguir aplicar. Ó, vou pedir para o Paulo fazer uma leve extensão. Ó, tensionei até 80%, pode fazer uma flexão,
coloquei aqui, ó, e peço para ele girar aqui, ó, para mostrar para vocês as âncoras, então, ó. Então aqui poderia usar toda a circunferência do antebraço, do punho, poderia, mas então aqui a gente tem já a bandagem para algumas lesões do punho para inibição aqui do antebraço. Poderia fazer o contrário, poderia colocar essa tensão aqui e essa inibição aqui, ou também poderia fazer bilateral, dependendo muito da situação que o meu paciente, o meu aluno tem ali apresentado. Como eu falei, a bandagem neurológica não é muito a minha praia, gente, mas eu acho que é bom passar aqui, tá? Normalmente vocês vão usar 2 bandagens em cada aplicação para conseguir dar uma ação maior. Por exemplo, se ele tem um padrão flexor, eu preciso forçar essa mão a fazer isso, preciso forçar esse cotovelo a fazer isso, junto com outras técnicas que eu vou aplicar. Então o que a gente vai fazer? A gente aproveita aqui a ação biomecânica e pede para ele fazer uma flexão, porque aí ele vai aumentar essa angulação aqui para eu poder puxar mais ainda. Ó, coloquei aqui, vou trabalhar com 80%, 100%, eu preciso realmente que essa bandagem tenha uma ação mecânica muito grande, ó. Travei aqui, ó, 80% a 100%, coloquei lá e botei a âncora. Para que essa bandagem ela faça exatamente essa ação de puxar a mão dele para cima ou dar esse estímulo. Essa bandagem a gente pode utilizar também para pé equino, pode utilizar no cotovelo, pode utilizar no joelho. Então é uma bandagem muito utilizada em pacientes neurológicos. Então aqui no punho a gente viu síndrome do túnel do carpo, outras lesões de esforço repetitivo, inibição, estabilidade, e aqui uma bandagem com o intuito de dar uma ação neuroceptiva para que a gente consiga associar alguma técnica e melhore essa extensão do punho pensando em pacientes neurológicos. Então a gente vai sair aqui do punho, vamos para o cotovelo, né? 2 lesões muito importantes aqui, epicondilite medial e epicondilite lateral, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com o mesmo intuito do cotovelo, do punho, tá? Aqui no cotovelo. A gente tem que pensar que a gente vai ter aqui, ó, essas 2 musculaturas do antebraço e bem no ponto de origem do tendão aqui a gente tem então as famosas epicondilites. Eu vou fazer aqui ao contrário, eu vou primeiro cortar as 2 faixas que nós vamos utilizar para trabalharmos a inibição desses músculos que estão tensionados. Pablo, tu pode ir tirando essas bandagens que estão em você, por favor? Ó, o Pablo tá quase fazendo uma depilação ali. Quando vocês forem tirar dos pacientes de vocês, a gente tirem com cuidado, tá? E a nossa bandagem de estabilização ali do cotovelo na cor rosa. Então eu tirei aqui e vou lá começar a trabalhar. Primeiro, lateralmente, tirei a minha âncora, botei a minha âncora um pouco acima da origem, ó, um pouco acima da origem, excelente, Pablo. Minha outra âncora mais distal, zona terapêutica, tirei a minha zona terapêutica, ó, 20%, colei aqui embaixo. Às vezes acontece isso. Opa. E colei aqui embaixo. Epicondilite lateral. Vou trabalhar a parte medial, mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, próximo à inserção do tendão. Peguei aqui a bandagem rosa, ó. Vou colocar aqui, ó. Âncora. Tensão, 20%, passo a minha mão, âncora 2. Então, ó, lateral, medial. E agora eu preciso fazer aquele mesmo arco de estabilização que eu fiz ali no punho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu colo a minha primeira âncora bem na parte medial, na parte, desculpa, interna aqui, ó. Na parte interna do cotovelo,
Vou pedir para ele estender o braço. Vou tirar aqui a minha zona terapêutica. Hoje está quebrando toda a bandagem aqui, mas vamos lá que vai dar certo. Aqui. E vou deixar minha âncora no final aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com aquela tensão, vou lá no cotovelo e lá no outro lado, para trabalhar minha outra âncora. Então, da mesma forma lá do punho, eu tenho duas bandagens de inibição e uma bandagem de estabilização. Como eu falei, essa bandagem pode dar toda a volta para ter uma pressão maior? Pode, mas normalmente a gente não vai ter essa lesão bilateral, né? Muito raro. Caso tenha lesão bilateral, a gente vai dar a volta inteira, se achar necessário, ou vai colocar só da parte medial até essa parte mais lateral aqui do antebraço, do cotovelo, e tá excelente para a gente ter então essa bandagem de epicondilite medial e epicondilite lateral. Eu vou pedir então para o Pablo tirar a camisa, a gente já está nessa posição aqui. Ombro, gente. Ombro é uma articulação que a gente sabe que tem esses movimentos aí em 360 graus, é a articulação mais móvel do nosso corpo humano e é um carro-chefe para quem trabalha com bandagem. Ombro, joelho e tornozelo, gente, é assim, ó, tem em todo lugar, qualquer esporte tem. Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui uma bandagem de estabilização para a gente poder utilizar então em diversos casos, instabilidade de ombro, pós-operatório, dores que a gente tem ali do dia a dia, que a pessoa precisa ali de uma segurança maior para realizar os movimentos. E quando eu falo em segurança, eu utilizo muito a bandagem pós-operatória de joelho, tornozelo e ombro, justamente para dar esse estímulo de segurança, para dar para trazer para o nosso aluno, para o nosso paciente, uma segurança maior em realizar os movimentos, em realizar os exercícios, que quando eles voltam ali da lesão, a gente tem muito medo, então a bandagem ela ajuda muito. E também para dar estabilidade em ombro. Vamos lá. O Pablo é um cara que tem uma boa musculatura, então a gente vai ter que trabalhar vou medir aqui a bandagem, com um método bem mais compacto para a gente conseguir ter essa ação da bandagem. Por exemplo, aqui ó, eu tenho então parte anterior e parte posterior. O que eu preciso? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso que a bandagem segure esse ombro. Lembrem que eu falei na parte do punho de aproveitar a biomecânica para que a gente consiga utilizar melhor a ação da bandagem. Então, eu quero primeiro trabalhar a região anterior. Eu vou pedir para o Pablo colocar lá atrás, justamente para a gente conseguir usar a ação mecânica e tracionar melhor a bandagem aqui. Então eu vou colocar aqui a bandagem azulzinha. Âncora. Parte anterior, quase ali na clavícula, pegando aqui no peitoral. Âncora 2. Zona terapêutica, tensão em 80% por cima do deltoide aqui, até mais ou menos a cicatriz vacinal ali, tá? Então botei aqui primeiro anteriormente. Pedi para o Paulo botar lá na frente e segurar o ombro lá atrás. A mesma ação que a gente causou para colocar essa bandagem na frente, a gente vai causar para botar essa bandagem atrás. Eu vou pedir para o Pablo ficar um pouquinho de lado. Maravilha. Para mim poder botar então a outra bandagem. Então eu vou recortar aqui, ó, tirei a primeira âncora, vou colocar aqui atrás, no subescapular, desculpem, no supraescapular, retirei aqui a minha zona terapêutica, outra âncora, tensão em 100%, vai lá encontrar a minha primeira bandagem. Pode relaxar. Então aqui a gente já tem uma bandagem anterior e uma bandagem posterior. E agora eu vou botar uma última bandagem, que a ideia é
compactar mesmo esse ombro, levar esse ombro para cima. Vou pedir para o Paulo ficar nessa posição aqui. Eu vou botar uma âncora bem superior aqui. Então eu vou botar essa âncora. Pode relaxar o braço? Isso. Ó, vou botar essa âncora bem superior no trapézio do Pablo. Tirei a outra âncora. Pode subir lá o braço. Ó, aproveitando essa ação biomecânica. Ó. E coloquei lá embaixo. Outra âncora. Pode relaxar. Então a gente tem essas 3 bandagens puxando esse ombro, compactando esse ombro. Fica aí. Ok? Se a gente pensar, essa bandagem, ela está tendo essa trajetória, essa bandagem, essa trajetória e essa bandagem, essa trajetória, justamente para a gente compactar bem este ombro. Tá tudo tranquilo aí, Paulo? Certo. Tá sentindo bem compactado? Sim. Então, saindo do ombro, antes de sair do ombro, a gente pode pensar, pode relaxar, Paulo, tá desconfortável aí, que também no ombro a gente pode trabalhar estimulação muscular, a gente pode botar a bandagem só no deltoide, pode trabalhar inibição, mas aqui o intuito então era mostrar essa bandagem que é a mais utilizada de todas, que é a bandagem de estabilização. Vamos dar um intervalinho rápido e a gente já volta para falar então do membro inferior e da coluna. O joelho, então, uma das articulações mais acometidas aí por lesões esportivas, por lesões e por desgaste do envelhecimento. Muitos pacientes vão nos procurar pedindo tratamento, muitos alunos com dor no joelho, com desconforto, com instabilidade, pós-operatório, pré-operatório. Então é um carro-chefe, assim como o ombro. Bandagem mais utilizada no joelho, a gente tem aí ó, muitas bandagens, mas a que eu vou passar aqui para vocês nesse workshop, ela também é uma bandagem de estabilidade, assim como eu passei para o ombro, e ela tem um intuito muito grande, que ela vai dar uma condensada, ela vai estabilizar esse joelho de maneira geral. Então é uma bandagem muito utilizada para desconfortos, para tendinites, principalmente tendão patelar, para pós-operatório de ligamento cruzado, para pré-operatório, quando está naquela fase ali de bastante instabilidade, que a pessoa rompeu. Também a gente pode utilizar muito quando a gente está fazendo um trabalho de força pós-cirúrgico. Então é uma aplicação muito efetiva. Já vou adiantar aqui para vocês, a bandagem ela não tem nenhuma ação interna. Então, posso usar a bandagem para artrose? Pode, mas não vai ter efeito nenhum. Talvez vai ter um efeito mais na questão muscular e de estabilidade, mas na artrose em si, ela não vai ter uma ação. Não vai, porque a artrose é um desgaste da cartilagem, é um processo degenerativo. Então, acredito que o melhor tratamento hoje para a artrose ainda é o reforço muscular. E sim, a bandagem ela pode dar uma estabilidade maior para o joelho para a gente conseguir utilizar outros mecanismos, mas a bandagem em si ela não vai ter ação nenhuma sobre a artrose. Vamos lá então. Pablo aqui está com bastante pelo, tá? Como eu falei para vocês lá no início, o melhor é passar gilete em tudo, passar uma maquininha de cortar cabelo aqui, fazer a tricotomia geral, tá? Não vou cortar o pelo do Pablo aqui, porque eu vou cortar uma perna e vai ficar com só um pedaço cortado, mas como a ideia aqui é mostrar para vocês, a gente vai conseguir então colocar essa bandagem. Então, eu vou pegar de novo 2 cores, para ficar bem claro para vocês. Eu vou pegar 2 cintas cruzadas, então vou botar uma aqui, ó. E outra aqui, que aí eu vou conseguir estabilizar este meu joelho bilateralmente, e da maneira que eu vou aplicar essas cintas cruzadas, elas já vão atuar nessa estabilização dinâmica, essa estabilização cruzada. Retirei aqui então uma ponta da minha bandagem, coloquei na parte aqui, ó, vasto lateral, ó, âncora, retirei a outra ponta e vou passar
lateralmente com uma tensão até 80% e abaixo da minha patela aqui, e vou colocar lá na parte medial do meu joelho a outra âncora. Depois a gente vai virar aqui para poder mostrar bem para vocês como ficou. Então eu coloquei aqui, ó. Vou manter o joelho flexionado para utilizar bem a biomecânica para aumentar o efeito da bandagem, e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar lá minha âncora no vasto medial. Vou destacar a minha outra âncora aqui, trabalhar com a minha zona terapêutica de 80% até 100%, aproximadamente 80%, e colar aqui na parte lateral. Então, já coloquei as minhas duas bandagens cruzadas e agora eu vou colocar uma frontal, que é para a gente poder estabilizar bem esse joelho, próximo ali à região patelar. Vocês podem ver que é um pedacinho menorzinho aqui que eu vou botar. Cortei um lado aqui, o outro, e eu vou utilizar. Eu vou ver se o Pablo consegue girar um pouquinho aqui pra gente tentar mostrar. Ó. Então aqui a gente já tem a parte que ligam as duas cintas cruzadas, e aqui, ó, bem abaixo do tendão patelar, eu vou então fazer aquela bandagem que eu destaco a zona terapêutica e deixo as duas âncoras assim na lateral, traciono e coloco medialmente e também coloco as duas âncoras. Então aqui eu tenho a minha bandagem, consegue girar um pouquinho a perna aqui, isso, a minha bandagem de estabilidade de joelho. A gente tem muitos outros tipos, muitas aplicações, e esses outros tipos de aplicações vocês vão ver no curso completo, né, que a gente já falou, que se você não garantiu a sua vaga, não perde tempo, tem muitas aplicações mesmo, diferentes tipos, elásticas, rígidas. Então garanta o valor promocional, que além dessa aplicação aqui você vai ter acesso a muitas outras, tá? Então essa aqui é a aplicação básica, uma aplicação muito utilizada aí no mundo esportivo. Saindo então aqui da parte do joelho, eu vou arrancar aqui a bandagem para o Pablo. Essa aqui pode ser que vá dar uma dorzinha porque o Pablo tem um pouquinho mais de pelo aqui. Já tiramos aqui e nós vamos para uma bandagem muito utilizada também, que é a do tibial anterior. Bem fácil de colocar, tanto tibial anterior quanto panturrilha. A maioria das tibial anterior gastrocnêmios, né, vão ser bandagens de inibição, na maior parte das vezes, né? Quando que vai ser de estimulação? Quando eu quero trabalhar o reforço muscular. Então, eu tenho aqui toda a região do tibial anterior. Eu vou colocar lá minha âncora, próximo aqui ao tornozelo. Lembram que a minha tensão é no máximo em 20%. Então, destaquei aqui, ó, trabalhei 20% e então coloquei a minha outra âncora. Ó, bem fácil, bem tranquilo, muito utilizada em corredores, muito utilizada em atletas de esporte de salto, que aí a gente vai conseguir então inibir essa musculatura, principalmente para quem tem aquela ardência, aquela queimação durante a corrida. E agora a gente vai passar para o pé, tornozelo e pé, né? Então a gente vai ver ali uma bandagem rígida para o tornozelo e também uma bandagem para faceite plantar. Tornozelo e pé. Muitas lesões, atletas, pessoas pessoas normais, ótimo, né? Tornozelo e pé. Estamos chegando então na nossa parte final. Depois a gente só vai ver algumas bandagens de coluna. E aqui a gente tem então, mais uma vez, uma outra articulação que é muito acometida por entorses, por lesões ligamentares, por fascite plantar. E quem nunca ouviu ou foi consultado para uma botinha de esparadrapo? A gente sabe que hoje no meio esportivo
Os atletas praticamente não jogam sem uma botinha de esparadrapo. Hoje aqui a gente vai utilizar a bandagem rígida, mas também dá para usar o esparadrapo, que é muito mais utilizado até no ambiente esportivo. E além de conseguir utilizar essa bandagem para muitas ações na fáscia plantar. É um grande auxiliar. Também, como a gente falou lá no punho, pé equino, lesões neurológicas, auxiliam bastante nesse feedback sensorial. Nós vamos começar pela famosa botinha de esparadrapo. Pode descer mais aqui um pouquinho, Pablo. Aí tá ótimo. O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai precisar de algumas âncoras. Então, a primeira que eu vou pegar, ela vai ser aqui, ó, na parte do tornozelo do Pablo. Cortei aqui. Âncora 1. Eu vou cortando e colocando, tá? Normalmente, eu já cortaria e deixaria todas presas aqui na maca e depois só destacar. Mas eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Coloquei aqui, então, âncora 1, vou para âncora 2. Âncora 2 vai ser aqui na parte do antepé. Sempre eu meço para que essa âncora dê a volta, ela cubra toda a circunferência do pé. Ó. Então eu tenho já as minhas duas âncoras que vão ser a base dessa bandagem. Depois eu vou pensar em uma fita, em uma parte que a gente coloque aqui na parte do calcâneo e maléolos. Então ela tem que vir aqui dessa minha âncora do tornozelo e passar por baixo do calcanhar e se ligar lá. Vou deixar o pé do Pablo aqui numa posição melhor para vocês verem. Ó, eu vou aqui pela parte lateral do maléolo, dei a volta e liguei do outro lado. Ó. Prendi bem aqui. E agora eu vou fazer uma outra bandagem que vai vir da parte posterior até essa minha outra âncora do antepé. Retirei aqui. Coloquei parte medial, liguei na minha âncora. E a parte lateral também liguei na minha âncora. Depois que eu coloquei, então, as duas âncoras, uma estabilização posterior, uma mais na parte do pé, eu vou trabalhar com duas cintas cruzadas, que nem nós fizemos com a bandagem do joelho, só que agora com a bandagem rígida, que ela vai sair dessa intersecção dessas duas fitas e vai lá na intersecção do outro lado. Sempre que vocês forem medir, gente, meçam com a parte que não tem cola, tá? Que essa aqui é, então, a bandagem que vai começar a dar essa estabilidade que a gente quer para o nosso tornozelo. Coloquei aqui uma parte e agora eu vou medir novamente e colocar a outra. Ponto de intersecção das duas. Passei aqui, ó, e vou lá na minha outra cinta. Então essa é uma base que a gente já tem para bandagem. Agora nós vamos colocar outras somente para fortalecer isso que a gente já tem. Então a gente vai botar uma aqui na parte do pé. Por isso que eu falei para usar esparadrapo, gente. Precisa a bandagem. Óbvio, isso vai depender muito do local que vocês trabalham, do tipo de público que vocês estão atendendo, mas utilizar o esparadrapo ele é bem mais econômico para vocês. Vocês podem ver que tem... Vocês vão procurar na internet, tenho certeza, e encontrar que tem... Pode flexionar aqui. Que tem lugares e profissionais que praticamente engessam o pé da pessoa, literalmente. Não deixam um espacinho sem
a bandagem sem aqui o esparadrapo. Ó. Então, ó, tá bem estável, tá bonitinho, não tá aquela coisa de múmia e já é um ponto de partida quando a gente fala em botinha de esparadrapo. Esse é um modelo clássico, é o modelo mais utilizado aí no mundo, que são 2 âncoras, 2 travas, 2 cintas cruzadas e depois só pequenos reforços para a gente conseguir então estabilizar esse tornozelo. Enquanto eu vou tirando aqui do Pablo, a gente vai sair então, esse aqui arranca mais pelo que qualquer uma, gente. Esse aqui é o... O que a gente vai fazer na realidade? A gente pega a tesourinha e corta, gente, tá? Para não destruir aqui o pelo, o pé da pessoa. A gente vai pegando a tesourinha aqui e corta. Só cuidem para não cortar o pé da pessoa, tá, gente? Essa tesoura que eu uso é uma tesoura específica de bandagem. Não tenho essa tesoura, posso usar qualquer uma? Pode usar a que quiser, gente. O Pablo tá sofrendo aqui porque eu tô arrancando no esparadrapo dele. Próxima vez ele vai vir depilado, gente. Pior que eu falei pra ele que não precisava, né? Mas quis judiar dele. Perdeu uns pelinhos aqui, Pablo. E aí então a gente sai da parte, a gente já viu o tibial anterior, que a gente poderia ter aplicado na panturrilha. Nós já vimos tornozelo, bandagem de estabilização. Poderíamos usar a bandagem elástica também, se nós estivéssemos pensando na parte neurológica, também na parte de estímulo sensorial, para quem tem o pé muito rotado, muito inclinado. E agora a gente vai então para fascite plantar, gente, uma das lesões que a gente vê aí diária no nosso ambiente clínico, no nosso ambiente prático, no ambiente esportivo. Eu pedi para o Pablo me emprestar o outro pé dele. Eu acho que assim fica melhor, tá? Para vocês conseguirem visualizar, vai ficar muito bom. Então a gente lembra que a gente tem uma inflamação da face aqui. Então, a gente lembra que a gente tem essa inflamação da face aqui e que a bandagem ela é um auxiliar ao tratamento. Qual é o tratamento? Pode ser um tratamento mais inicial, que a ideia então é a gente conter essa inflamação, eletroterapia, eletroacupuntura, liberação miofascial dessa face contraturada. Isso vai depender muito do grau que a pessoa está. Crioterapia, laser é sensacional para o tratamento da fáscia. Conseguir passar dessa primeira fase mais aguda, quero retomar as atividades, quero trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com 2 bandagens. Uma na parte da fáscia do pé, que ela vai ter um intuito de drenar qualquer edema, qualquer resquício de edema que tenha ficado nessa fáscia. E uma segunda bandagem onde nós vamos estabilizar e inibir essa parte da fáscia plantar. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, bem no tendão de Aquiles, tá? Essa primeira parte. Vou tirar a minha zona terapêutica, minha outra âncora e trabalhar com no máximo 20% em toda a parte da face, tá? Por quê? Porque eu preciso relaxar essa fáscia que normalmente está tensionada e aí a gente precisa então relaxar essa fáscia. E eu vou utilizar uma outra aqui na cor azul, onde eu vou colocá-la medialmente para que a gente então tenha essa estabilização. Aqui, ó, vou botar na parte lateral do pé, bem
na linha média do pé mais ou menos, que é o ponto que a gente tem ali uma maior tensão, e vou tracionar para a parte medial, formando então esse design, vamos falar assim. Então a gente tem essa primeira aqui para inibir e essa daqui para estabilizar então essa fasciite plantar. Eu vou pedir para o Paulo ficar aqui na posição normal para vocês verem, ó. Vocês já devem ter visualizado essa bandagem em alguns locais. É a bandagem clássica para fasciite plantar. Agora então a gente vai ver as bandagens da coluna. Então nós já conversamos que a coluna é uma das regiões mais acometida de dor pelos nossos pacientes, não só dores crônicas, mas dor por esforço repetitivo, lesões ortopédicas. Quantas vezes nós já nos deparamos com o nosso aluno, com o nosso paciente que chegou na segunda-feira para ter aula, passou o final de semana inteiro carregando caixa, capinando o pátio e chega lá com um monte de contratura quando a gente fala na questão muscular. Ou crianças que têm muita posição cifótica ou ombro protuso, a gente consegue utilizar a bandagem nas diferentes ações, tanto na questão postural, tanto na questão muscular. A ideia aqui é passar para vocês uma bandagem que vocês vão poder utilizar em crianças ou até pessoas que têm essa postura um pouquinho mais cifótica, mais curvada. Dentro do curso a gente mostra ali muitas outras variações de bandagem, tanto para criança, tanto para dor lombar, torácica, escápula, ombro. No curso completo a gente então, além de ter todas as aulas formando passo a passo, a gente tem um banco de aplicações que vocês vão ir ali específica. Coluna, então tem várias aplicações na coluna, cervical, lombar, para vocês consultarem a qualquer hora. Pegou o celular ali, consultou, aplicou, fácil e rápido. Pablo aqui, a gente está pensando cervical. Eu vou botar uma bandagem de cada cor, bem aqui no suboccipital, até mais ou menos a linha da escápula. Vou botar uma azul e uma rosa para ficar bem visível aí para vocês. Como sempre falo, cortar as pontinhas aqui para ter uma durabilidade maior da bandagem. Cortei todas as pontinhas da minha bandagem. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a biomecânica. Vou pedir para o Paulo flexionar lá na frente. Pode flexionar um pouco aqui também a torácica e pensar aqui ó, em paravertebrais. Eu vou botar minha primeira âncora lá no suboccipital do Pablo. Botei lá. Destaquei aqui e vou tracionar lá embaixo, ó, seguindo toda essa linha do paravertebral do Pablo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu poderia usar essa bandagem, gente, até lá lombar, pensando em crianças, que a gente precisa trabalhar a postura, precisa dar aquele estímulo postural. Como a gente está pensando aqui só na parte cervical, e vou trabalhar com uma tensão até 80%, pensando nessa questão postural, nessa questão de estímulo, pode voltar, para ter essa extensão do pescoço aqui da coluna cervical. Se eu quisesse trabalhar a inibição, eu trabalharia com 20%. E eu também posso botar até lá embaixo, eu posso utilizar na parte do trapézio, vai muito do meu objetivo, do que eu quero trabalhar com a bandagem. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou pedir para o Pablo se virar, então ficar de frente. Maravilha. Uma das bandagens que vem se utilizando muito é a bandagem, e eu acho que é uma das que mais tem efeito e é um efeito mais visível, que é a bandagem linfática para drenar edemas. Pós-cirúrgicos, muito utilizada, tornozelo, joelho, pós-lesão muscular, que tá aquela coisa preta, a gente faz ali. E a ideia é a gente mostrar aqui então
Vamos imaginar que o Pablo está com pós-operatório de prótese de silicone, já na utilização estética, e a gente precisa drenar aquele edema ali pós-cirúrgico para acelerar essa saída desses líquidos e a gente conseguir movimentar o braço, começar com a fisioterapia musculoesquelética o mais rápido possível. Então a gente tem que pensar que a bandagem linfática, o objetivo dela é drenar edema, drenar líquidos. A gente vai drenar esses líquidos para grandes vasos. Onde a gente tem grandes vasos, gente? Primeiro, os grandes vasos, eles estão, na maior parte deles, próximos a articulações. E se nós temos também linfonodos, melhor ainda. Porque aqui a gente tem linfonodos na parte axilar, linfonódulos na parte inguinal e na parte posterior do joelho, na fossa poplítea. Então, sempre que nós tivermos próximos de linfonodos, a âncora ela tem que ficar o mais próximo possível desses linfonodos. Eu ainda digo mais, encontrem esses linfonodos, estimulem esses linfonodos e depois coloquem a bandagem. Como vocês vão estimular? Encontrou o linfonodo, fez movimentos circulares de 30 a 50 vezes em cada um deles e depois colocou a bandagem. Outra coisa, a bandagem ela não pode ficar em cima de cicatrizes, em cima de ponto, em cima de feridas, e a ideia é que ela abranja a maior zona possível. Vamos pensar aqui apenas no peito esquerdo, mas entendam que normalmente a colocação será bilateral, não sempre. Vocês podem estar trabalhando com pacientes pós-mastectomia, paciente que retirou uma mama e teve que colocar outra. Então, pode ser que ocorra de colocar somente de um lado, que é como a gente vai fazer aqui com o Pablo, tá? Vamos lá então. Preciso abranger a maior zona possível. Tensão, no máximo 20%. Ó, eu preciso abranger a maior zona possível. Só que eu tenho a minha âncora. Então, eu preciso pegar toda a região que eu quero e mais um pouquinho. Aqui a gente vai ter uma das bandagens mais bonitas também, que é aquela bandagem que parece uma teia de aranha. Essa é a bandagem mais legal que eu acho assim que tem. Ela é chatinha de fazer, gente, bem chatinha. Então tem que ter paciência, a gente vai pegar essas bandagens aqui, ó, já tem as linhazinhas para cortar, mas tem umas que não tem. E se a tesoura é ruim, pior ainda. Então a gente vai cortar um, vai cortar dois. Todo workshop, todo curso, tudo que envolve bandagem eu sempre falo, vou levar tudo cortado. Nunca levo. Porque a gente tem que ter paciência para cortar. E aí você vai cortar 5, 4, 6, 7, quantas você achar que você tem paciência, que você vai querer cortar ali para colocar. Sempre lembrando de tirar as pontinhas, para a gente ter uma vida útil maior. Perfeito. Eu vou pegar uma rosa aqui. Mesma coisa. Retirei aqui a âncora. Vou cortar aqui os meus tentáculos, vamos dizer assim, do meu polvo, né? A gente sabe que não é um polvo, mas vamos fingir que é. Então, cortei aqui os meus tentáculos, 5 tentáculos do meu polvo. Cortei os 5 tentáculos do meu polvo. Lembrando, meu paciente pode estar com uma dificuldade muito grande de mexer o ombro, né? Então eu vou tentar colocar minha âncora. Imagina, o paciente vai estar deitado, ou se for já que você não conseguiu ter acesso ali no pós-operatório, ou a gente não está falando de prótese de silicone, estamos falando de qualquer outra lesão. Estimulei os linfonodos, coloquei a minha âncora o mais
próximo possível, com cuidado, pode ser que esteja um pouquinho dolorido. Coloquei aqui minha primeira. E aí eu vou começar então a colocar os tentáculos. Ó, máximo 20%. Máximo 20%. Máximo 20%. Máximo 20%. Máximo 20%. Ó, posso colocar aqui, ó, com cuidado. Posso colocar essa segunda aqui embaixo. Ah, mas eu vejo que todo mundo cruza. Gente, não é obrigatório cruzar. Por que que cruzam? Para ter maior área de contato da nossa bandagem. Porque quanto menos espaços de pele ficar, maior é a nossa área de contato. Como eu estou quase não deixando espaço aqui, a minha área de contato ela tá bem... tô conseguindo abranger quase tudo que eu quero. Ó. Tem poucos espaços, que também é obrigatório a gente deixar esse espaço para que a pele respire. Mas eu podia muito bem trançar, fazer como a gente tinha conversado a teia de aranha. Poderia fazer um xadrezinho, poderia fazer umas ondinhas, como vocês acharem melhor, gente. E aí a gente colocou aqui, ó, até lá embaixo, até a parte do diafragma. Então aqui a gente tem então a bandagem linfática, puxando aqui para os linfonodos axilares, pensando numa prótese de silicone. Lembrando, o conceito ele é o mesmo, gente. Não vamos usar o nosso raciocínio clínico para tomar as decisões certas na hora de qualquer coisa. Ah, mas como que eu faço no joelho? Gente, como que eu faço na coxa? Qual é a teoria? Tracionar a âncora próxima a linfonodos ou grandes vasos e colocar na maior área possível dentro do local que eu quero fazer a drenagem. Ponto. Tendo esse conceito, vocês aplicam em qualquer lugar.